Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior Plautz, é um prazer gigante estar com você aqui. Vamos para a nossa primeira aula, espero que você esteja tão animado quanto eu estou. Vou dar uma pequena introduçãozinha aqui, o que é o crédito rural, como ele funciona. E basicamente esse primeiro módulo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou dar uma introdução, né, para você não, não parecer que caiu do espaço aí, não está entendendo nada. Depois disso, vou falar um pouquinho mais adentro ali das linhas, né? Vou mostrar as ferramentas que a gente usa, o passo a passo ali para você abrir a tua empresa, como é que você deve começar a trabalhar com crédito rural. E depois disso eu vou te ensinar na prática ali como fazer um projeto de custeio. E eu acredito que dessa maneira, né, integrando a teoria e a prática, você vai fixar muito mais rápido. A ideia de trazer nesse primeiro módulo já um projeto para você saber, para você fazer, é para tirar da sua cabeça aquela ideia de que é algo muito difícil, que não é. Então, isso aí já vai ajudar você no decorrer do curso. Então vamos lá para a nossa primeira aula, uma pequena introdução. A gente vai seguir falando sobre sistemas aí mais para frente. Então, como começar a atuar no crédito rural? A gente vai abordar alguns temas aqui, né? O que é o crédito rural, como você vai fazer a sua precificação, o que é o plano safra e quais os principais parceiros que a gente tem aqui que vão trabalhar com a gente. Primeiramente, o que é o crédito rural? O crédito rural ele é todo e qualquer financiamento, disponibilização de recurso destinado à produção agropecuária, certo? Tudo que envolve um recurso aí tomado de empréstimo no banco a fim de financiar uma atividade rural é crédito rural, se encaixa como crédito rural. Mas, então, é o dinheiro que é emprestado para o produtor rural. E dentro desse crédito rural existe um triângulo, que eu chamo de triângulo do crédito rural, que é onde ocorre uma relação entre o produtor rural, o banco e o agrônomo. O banco ele tem o recurso, o produtor quer o recurso, porém para o banco poder disponibilizar esse recurso para o produtor rural, ele precisa de um projeto de viabilidade técnica feito por um agrônomo, por uma assistência técnica. E aí exatamente aí nesse ponto que a gente entra. Então, o produtor ele entra em contato com o banco e com a assistência técnica. Se ele tem recurso disponível ali para ele trabalhar se tem recurso disponível para ele no banco, a assistência técnica faz um projeto que comprova ou não a viabilidade técnica do empreendimento. E a gente, nesse caso aqui, a gente cobra por esse serviço. É esse o serviço da assistência técnica. Os principais parceiros que a gente tem aqui são o Banco do Brasil, que hoje é o maior banco quando se trata de crédito rural. Ele é o que mais tem recursos, ele é o que mais disponibiliza recurso. Quando o recurso de outros bancos acabam, o único que tem recurso geralmente é o Banco do Brasil. E a Caixa entrou agora há pouco tempo também para pegar uma fatia do mercado do crédito rural. Porém, ela é meio deficiente, ela é uma instituição muito pesada, ela tem muito... justamente por conta dela ser responsável por distribuir o crédito habitacional, torna ela uma instituição muito pesada e muito burocrática. Então, eu prefiro não trabalhar com a Caixa. Temos também as cooperativas de crédito, que vêm com tudo aí. Para mim, são as melhores experiências que eu tive hoje de parceria são com as cooperativas de crédito. Então, a Sicredi e a Cicobi, aqui na minha região, a Cicobi é muito forte. E no Brasil como um todo, a Sicredi é muito forte aí no quesito crédito rural. Do lado dos produtores, a gente pode classificar entre três tipos de produtores. Os PRONAFs, que são os agricultores familiares com renda bruta anual de até R$500 mil. Os PRONAMPs, que são os médios produtores, esses com a renda média de 500, renda bruta de 500 mil a 2.400.000 por ano. E os demais produtores são os produtores maiores, que têm uma renda bruta anual maior do que 2.400.000. E do lado da assistência técnica, ali do projeto,
quem é habilitado pelo Banco Central a fazer os projetos são as cooperativas, né? As assistências técnicas, que é onde a gente se enquadra, e as empresas de extensão rural, como por exemplo aqui em Santa Catarina a EPAGRE. Essas empresas elas têm a possibilidade de realizar o projeto para o crédito rural. O crédito rural ele é um dos maiores responsáveis pela revolução agropecuária brasileira, isso é sem dúvida nenhuma. O Sistema Nacional de Crédito Rural surgiu junto com a Embrapa praticamente, e a partir da criação desses dois sistemas foi que o Brasil alavancou o seu agronegócio e está onde está. A Embrapa trazendo tecnologia, desenvolvendo pesquisas, e o crédito rural conseguindo financiar essas tecnologias, tornando o produtor muito mais competitivo em visão de mundo, né? Então, o que cabe à assistência técnica? O que a gente faz como assistência técnica? A gente tem que... O principal serviço nosso hoje no crédito rural é a realização de projetos de viabilidade. É aí que a gente cobra. Por exemplo, quando eu faço um projeto maior de custeio, eu também tenho que dar para o banco mais 3 laudos de acompanhamento do empreendimento da lavoura. Um no plantio, um no desenvolvimento e um pré-colheita, ali para dizer que tudo que eu falei foi aplicado, e se não foi eu tenho que retratar para o banco. Caso aconteça alguma intempérie, por exemplo, uma chuva de granizo, uma geada ou uma praga muito forte, como teve de cigarrinho há alguns anos aí, a gente tem que relatar e, se for necessário, acionar o seguro para o produtor. A gente cobra até 2% por projeto. Varia, uma média aí de 0,5% a 2% por projeto. E vai variar muito do tamanho do projeto. Na verdade, assim, o projeto, tecnicamente, o projeto de financiamento de investimento, a gente cobra 0,5%. O projeto de custeio que tem assistência técnica cobra 2%. Mas na prática, assim, não é assim que funciona. Na prática, a gente cobra um valor de acordo com o tamanho do projeto, com o tamanho do valor do projeto. Quanto maior, menor a taxa, né? Porque acaba sendo um valor maior que você recebe ali. Por exemplo, um projeto de 2 milhões, o produtor provavelmente ele não vai querer pagar 2%, vai querer pagar 0,5%, 1%. Porém, um projeto de 2 milhões e um projeto de 100 mil, ele dá o mesmo trabalho para fazer. Então, para a gente é interessante cobrar menos e não perder o negócio, né? Para você fazer a sua precificação, o certo é você fazer uma pesquisa de mercado. Você vai bater de porta em porta, quando estiver prospectando seus clientes. E durante essa prospecção, você já pergunta qual que é o preço praticado pelos seus concorrentes, né? Os antigos projetistas desse teu novo cliente. Uma outra maneira de você conseguir agregar um valor é você oferecer um acompanhamento, né? Oferecer uma assistência técnica propriamente dita ali na propriedade rural daquele produtor e cobrar por isso. Eu fiz isso. Geralmente se cobra entre 1 e 2 sacos por hectare. Nesse nosso cliente a gente cobrava 1% da produção e dava um extra muito bacana para a gente no final do ano. E é uma experiência bacana, você desenvolve muito conhecimento. Eu indico que vocês trabalhem também com essa parte de assistência técnica desvinculada do projeto, sabe? Então, o que é o Plano Safra, certo? O Plano Safra, O Plano Safra nada mais é do que a definição que o governo tem para as regras e taxas, né? Então, o nosso Ministério da Agricultura, ele define o quanto de verba, quais as taxas serão praticadas, quais as linhas de crédito serão disponibilizadas e quanto de recurso vai para cada agente de crédito que pertence ao nosso sistema de crédito rural. Então, o Plano Safra ele entra em vigor em todo o ano agrícola, e o ano agrícola, para quem não sabe, ele começa no dia 1º de julho e termina no dia 30 de junho. E nosso sistema ele é composto pelo nosso Ministério da Agricultura, o nosso Banco Central e o BNDES. Esses são os 3 maiores players, né? Então,
o Banco Central define e distribui, junto com o Ministério, os recursos. O BNDES tem algumas linhas exclusivas de financiamento e os créditos e os recursos eles são disponibilizados pelos outros parceiros, que são os bancos e cooperativas de crédito. Mas ele é uma pirâmide, ele vai passando de importância, ele vem lá de cima do Banco Central e é distribuído para as outras instituições de crédito. Primeiro para o Banco do Brasil e depois para as cooperativas e outras empresas de crédito aí. E, na verdade, nessa primeira aula, o que eu tinha que falar era isso, para vocês se ambientalizarem. A gente vai abordar ponto a ponto desse sistema de crédito rural aqui, desse sistema aqui, dessa nossa cadeia, e eu vou explicar ponto a ponto, instituição por instituição, como que funciona. Mas eu não acho que seja importante para vocês agora nesse momento, e nem talvez seja tão importante assim para frente, né? Então, aqui você já tem uma noção básica de como é o sistema e é o que você precisa saber nesse exato momento. Eu vou deixar disponibilizado mais para frente, eu vou marcar para vocês saberem se querem ou não, vai estar ali, né? Vai estar disponível as aulas, destrinchando ponto a ponto. Porém, não acho que seja necessário, isso é passível de você consultar. Existe um manual de crédito rural, que vai ser seu parceiro, na próxima aula eu vou falar um pouco dele. E lá você tem tudo que você precisa saber. Então, talvez a minha aula não seja necessária nesse sentido, porém, eu acho bacana ter, né, para você, caso você ache necessário, vai ter aula ali. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.